pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje nós vamos falar sobre O Olhar e os Lírios do Campo, o romance do Érico Veríssimo, publicado em 1938. E como eu li no Kindle, eu não tenho edição física aqui, eu vou deixar a capinha aqui. Plim! Mágica! Ai, gente, me brota uma lágrima de orgulho por conseguir fazer esse negócio aqui, porque olha, foi difícil pra aprender esse troço aqui, tá? Não foi fácil, não. Ai, 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 ai. Pobre se contenta com pouco, né? Ai, uma vida triste, triste, enfim. Bom, agora o livro, né? Olhar os Lírios do Campo foi publicado em 1938, mas antes disso, o Érico Veríssimo já havia publicado Clarissa em 1933, Caminhos Cruzados em 1935, Música ao Longe em 1936 e Um Lugar ao Sol em 1936 também. Tinha obras infanto-juvenis também publicadas e contos, tá? Então, naquela época, ele era conhecido, já era reconhecido como escritor, mas mais regionalmente, né? Porque ele é gaúcho. E esse romance, ele explodiu na época, ele foi aclamado pela crítica, enfim. E eu acho que o interessante saber disso é descobrir de onde saiu esse livro. Vamos imaginar que esse livro foi publicado no Brasil de 1938. E o Brasil naquela época, ele estava sob um regime ditatorial, era o Estado Novo, dirigido pelo Getúlio Vargas. Imagina o Brasil da década de 30, muito conservador, completamente moralista. E o livro, ele trata de algumas questões muito sensíveis, que na época eram considerados tabus. Por exemplo, ele fala sobre a validade do capitalismo, né, que naquela época o Brasil estava sofrendo aí o boom da industrialização, grandes obras, enfim. Além disso, ele fala sobre aborto. Imagine um livro de 1938 falando sobre aborto. E o questionamento que ele traz sobre isso é mais ou menos o que vale mais a pena? Salvar uma vida ou perder duas? Né? Então, eu fico pensando, como foi recebida essa questão na época? Um livro falando sobre aborto. Enfim, ele fala sobre os judeus e isso antes da Segunda Guerra Mundial, porque ela começaria em 1939, mas os judeus já eram perseguidos em 1938. Então o Érico Veríssimo, sabendo disso, coloca algumas questões, poucas, mas ali dentro do livro sobre esse assunto, sobre a existência ou não de Deus. E eu fiquei pensando, no Brasil de 1938, um livro tratar sobre a existência ou não, um país, pelo menos da classe que lia, né, os leitores, porque nós tínhamos muito analfabetos, mas pelo menos a classe que lia, essencialmente católica, né? E esse questionamento da existência ou não de Deus num livro, eu fiquei pensando como isso foi recebido também. O livro trata também de divórcio, então imagina um livro de 1938 trazendo esses assuntos. Imagine, se ainda na década de 60, 70, 80 as mulheres divorciadas elas já eram rechaçadas pela sociedade, imagine em 1938 você falar sobre esse assunto. Por exemplo, naquela década de 30, para ter uma ideia, as mulheres começaram a votar, elas tiveram direito a voto em 1932, então era uma coisa super nova na sociedade. Mas esse direito ao voto não era assim fácil, não, ele era condicionado. Quem podia votar? As mulheres casadas com autorização do marido, as viúvas com renda própria e as solteiras também com renda própria. Fora isso, não podia votar. Então, a gente vem desse Brasil conservador, moralista, da década de 30, e no meio de tudo isso aparece esse romance. Então, claro, foi um romance que mexeu com a sociedade na época. Primeiro, sabendo disso, você fica pensando, poxa, o livro tem uma importância para a literatura brasileira, então precisamos conhecer. Mas essas questões, elas são trazidas para o livro assim, de uma forma bem sutil, né, entre conversa dos personagens, e pela genialidade do Érico Veríssimo, esse livro não ficou datado. Até porque ele trata de outros assuntos, ele trata da natureza humana. Tá? Então, no meio disso, ele traz esses assuntos que eram muito sensíveis na época. E agora a história, vamos falar da história em si. O romance, ele gira em torno do Eugênio Fontes, que é o nosso personagem principal. Logo nas primeiras páginas, ele recebe uma ligação
do hospital, avisando que ali tem um paciente que está à beira da morte e que quer vê-lo. Muito bem. Ele abandona tudo que está fazendo, dá uma desculpa e vai, pega o carro e vai até o hospital. Só que esse trajeto do sítio até o hospital, que fica na cidade, demora 3 horas. E durante essas 3 horas ele vai lembrando de várias coisas, das coisas importantes da sua vida que o levaram até aquele ponto, até aquela viagem de carro, aquele percurso de 3 horas até o hospital. Então ele lembra da infância pobre, da vergonha que ele tinha da família, por ser pobre. Ele conseguiu estudar num colégio bom, de alta classe, mas ele só conseguiu estudar nesse colégio porque a mãe dele trabalhava lá, então também conta a vergonha que ele tinha disso. Tudo que ele sofreu, as privações que ele acha que ele sofreu, ou que ele realmente sofreu. Também conta que ele tinha a convicção que somente estudando ele poderia mudar de vida. Então, ele se esforça muito para se formar médico. Ele cursa a faculdade de medicina com muito esforço, ele consegue, ele vira médico. Mas ali também vai contando as pessoas que ele conheceu no caminho, os sentimentos que ele tinha para com elas. A mulher da vida dele, ele conhece a mulher da vida dele, o grande amor. Também ele acaba se casando, então também vai contando como ele se casou, o que levou ele a se casar, enfim. Depois que ele chega no hospital, acontecem outras coisas e aí ele acaba entrando num dilema. Tá? E aí a segunda parte do livro é ele tentando resolver, né, esse dilema, na verdade se descobrindo como pessoa, as coisas que levaram ele até ali, os sonhos que ele tinha, as coisas que ele dava valor, se realmente tinham o valor que ele achava que tinha. Então é um romance sensacional, é um livro assim que te leva, que você se apega ao Eugênio de uma forma, porque ele não é um personagem perfeito, ele tem falhas, muitas falhas, sabe? E ele vai aprendendo e nós vamos aprendendo com ele ao longo da narrativa. E esse livro, eu acho que é um livro que ele não deixa você no mesmo lugar que você estava antes de começar a leitura. Alguma coisa você leva dele, alguma reflexão ele faz com que você tenha, algum tipo de reflexão. Você vai pensar, às vezes valorar algumas coisas que você não valorava. E eu digo isso porque, na verdade, na minha opinião, esse romance é um romance que fala de sonhos, tá? Ele fala de sonhos mal valorados, de metas mal refletidas, de pessoas que não se conhecem e que simplesmente elas vão vagando pelo mundo e acham que a meta delas é tal coisa. Porque assim, todo mundo tem um sonho. Aquele sonho que você fala, se eu alcançar tal coisa, serei feliz. Pronto, encontrei a felicidade. Ótimo. Mas e aí? O que vem depois do sonho? O que tem depois? Você pensou no depois? Será que é isso mesmo que vai trazer a felicidade? Então, esse romance, ele fala mais ou menos dessas coisas. E é sensacional. Eu não tenho muito mais o que falar dele, porque o livro é sensacional. Vale muito a pena a leitura. E se não fosse por isso, eu posso, assim, agora de sopetão dar pelo menos 3 bons motivos para a leitura dele. Primeiro, literatura nacional. Segundo, Érico Veríssimo. Terceiro, te faz pensar. Então, é um livro que ele não é datado, que fala sobre assuntos da natureza humana, que faz, ai, chorei, nossa, me debulhei em lágrimas com ele. O que não é muita coisa, porque, olha, eu choro até em Reclame de Margarina. Porque, olha, nunca vi uma pessoa para chorar como eu. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Enfim, é muito bom, vale muito a leitura. E outra, né, eu acho que, eu tava vendo um vídeo a semana passada sobre repensar as suas leituras. Eu acho que o vídeo é de uma moça chamada Clarissa Wolff, uma coisa assim. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo. E ela falava sobre repensar suas leituras. Que tipo de leitura que você está consumindo, né? As leituras, por exemplo, de que tipo de cultura vem a sua leitura? Essencialmente, a gente consome muita literatura norte-americana. E é uma cultura que não tem referência com a nossa. Bem, tudo bem, tem um pouco. Mas é diferente. E os brasileiros? Cadê? Estamos lendo os brasileiros, a gente lê outras culturas, nós lemos outro tipo de literatura.
Então é isso que eu tinha pra falar por hoje, né? Chega de falar, já falei demais, tá bom, né? Então tá, tchau, até a próxima.